O crescimento da igreja. O título da semana passada foi "Uma vez semeada, cresce". Ou seja, a semente, uma vez semeada, ela nasce e cresce. Nós usamos a lição número 6, domingo passado, propositadamente, porque no dia de hoje nós vamos ver, faça a sua igreja crescer. Então, antes de fazer a igreja crescer, nós temos que semear, esperar a semente nascer, para ela crescer. Então, domingo passado nós falamos sobre, uma vez semeada, nasce e cresce. Hoje nós vamos ver, a lição de número 5, nós temos, faça a sua igreja crescer. O objetivo da lição é conhecer o roteiro com estratégias para o crescimento da igreja local. O nosso texto está baseado em Atos. Interessante que o que o pastor falou hoje aqui tem tudo a ver com a nossa lição, tudo a ver. Ele falou de ponta a ponta sobre estratégia, sobre o modo, sobre a forma de como a igreja crescer. Estratégia é o planejamento. O método, a forma de aplicar o método para fazer a igreja crescer. Então, o nosso texto hoje está baseado, nossa lição de hoje está baseada em dois textos. Atos capítulo 2, que o pastor já leu aqui conosco. Atos capítulo 2, versículo 42. E Atos capítulo 9, versículo 31. Primeiramente, nós vamos ler Atos 2, versículo 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, a semente plantada, ela nasce e cresce. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, nosso Pai Celeste, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante da Tua presença, e nós pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito. Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer, e não podemos mesmo. Não podemos fazer nada sem o auxílio, sem a ajuda, sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Abre as nossas mentes, ó Pai, para estudarmos a Tua palavra, para que nós possamos falar com fidelidade aquilo que já escrevemos, aquilo que comentamos, que o Senhor nos ajude a transmitir. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Na introdução da lição, nós podemos ver aqui, quando olhamos para a igreja, entendemos que a sua base doutrinária é o conhecimento de quem é Jesus. Então, a nossa base, a igreja está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. E para nós entendermos a base da nossa doutrina, ou da doutrina bíblica, né? Nós usamos a nossa doutrina unicamente bíblica. Então, nós precisamos entender quem é Jesus. Quando a igreja tem uma visão de Cristo como centro principal da nossa missão, com certeza ela será uma igreja voltada para missões, pois a obra redentora de Jesus Cristo abrange todos os povos da terra, porque dessa forma é impossível ficar restrita a divulgar a mensagem somente entre nós próprios, entre os crentes, entre as pessoas que já têm a igreja formada. Estamos concisos bastante que a construção é de Deus e que Jesus é a pedra fundamental sobre quem todo o edifício está fundamentado e solidificado.
Nós temos a base bíblica em Efésios capítulo 2, no versículo 20 a 22. No domingo passado eu falei com relação à minha maneira de aplicar a lição, de falar da lição, usando os textos bíblicos. Normalmente em introdução nós não temos esse costume de ler textos bíblicos, a gente só a sombra daquilo que vamos falar e depois nos comentários nós usamos os textos bíblicos. Porém, nos comentários que eu peguei do reverendo Augusto Nicodemos e do missionário Charles Spurgeon, eles fazem citação também na introdução. Então, na nossa introdução, nós temos aqui a base em Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra principal de esquina. O nosso diácono aqui, o senhor Nelson, ele sabe disso, que a pedra da esquina é a principal, é a que recebe mais peso. Se ela não estiver bem firme, não é isso, irmão? Se ela não estiver bem firme, a construção vai ceder, porque o peso é imenso na esquina. Então, Jesus é a pedra angular, ou seja, a pedra principal da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, na versão corrigida nós temos cresce para templo santo no Senhor. Aqui na atualizada diz cresce para santuário dedicada ao Senhor, no qual também vós também estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, está sendo edificado para a morada do Deus eterno. Nessa perspectiva, Deus vai acrescentando a cada dia à sua igreja as pedras vivas. Nós temos a base bíblica em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa ideia de edificação representa inclusão e acolhida, representa a inclusão na igreja e a acolhida dos novos convertidos, no que novamente aponta para a responsabilidade missionária da igreja. Jesus incumbiu seus apóstolos a ir e fazer discípulos de todas as nações. Outra base bíblica é Mateus 28, versículo 29. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Durante 2 milênios ou mais, alguns cristãos têm se esforçado para realizar projetos evangelísticos, enviando pessoas para lugares espiritualmente necessitados, ou seja, para lugares longínquos, ou mesmo dentro do próprio país. A isso chamamos de missões. A igreja tem diversas funções, como comunhão, adoração, ensino, louvor. Porém, os apóstolos deixam claro que a principal função da igreja é anunciar as grandezas de Deus, a obra redentora por meio de Jesus Cristo. Anunciar as grandezas de Deus por meio da obra que Cristo fez por nós, pela sua igreja. A base bíblica é 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra proclamardes, ela tem a ideia de declarar publicamente aquilo que nós estamos fazendo, proclamar.
é uma palavra incomum. Essa palavra proclamar, ela encontra-se no Novo Testamento apenas aqui em 1 Pedro 2,9. No Novo Testamento não existe essa palavra mais em lugar nenhum. A tarefa da igreja é fazer sempre que o nome de Cristo seja conhecido e louvado entre todos os povos da terra. Jesus Cristo, ainda no começo do seu ministério, ele já revelara este propósito. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dessa forma, ele aponta para uma tarefa missionária da igreja. Muitos povos da terra ainda não ouviram a mensagem da salvação e eles vivem em absoluta ignorância quanto ao Evangelho de Deus. Primeiro ponto da lição é o método. Em toda a história, Deus sempre mostrou a participação do homem na propagação do Evangelho para salvar vidas, usando pessoas na execução de seus propósitos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus usou o povo de Israel, e no Novo Testamento, Deus usa a sua igreja para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vemos no Antigo Testamento, já na criação, o propósito de Deus através do ser humano para proclamar a sua glória sobre a terra. Em Gênesis capítulo 9, do verso 8 ao verso 9, disse também Deus a Noé e a seus filhos, versículo 9, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência para sempre. Deus chama Noé para salvar a semente que ele criou, separando a sua família da morte pelo dilúvio, e a semente dos animais e etc. Ele chama e fala assim, a partir de agora eu estabeleço a minha aliança com vocês. É a promessa de Deus, uma promessa infalível, que ele estabelece com Noé e com seus filhos e com a vossa descendência. É interessante que ele não faz aliança só com um ou com dois e fecha o grupo e encerra a aliança ali. Eu vou estabelecer com você. Não, ele estabelece com você e com a sua descendência para sempre. Mais tarde, quando Deus chama Abraão, ele deixa claro que a partir de Abraão, ele iria formar uma nova nação com o objetivo de abençoar todas as famílias da terra. Há muita gente que diz, comentaristas diz que Deus escolheu um povo para si. Ele não escolheu um povo para si, ele formou um povo para si. Ele chamou Abraão já com 75 anos e disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrar, para um lugar que eu te mostrarei, e sê tu uma bênção. E em ti, mais na frente, no capítulo 12, ele diz, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então veja bem que a aliança que Deus faz, não é com uma pessoa só, mas é com ele e com a sua descendência. Lá em Atos, no capítulo 1, nós temos, eu não me lembro o versículo que diz, a promessa é para vós e para vossos filhos e para tantos quantos o Senhor Deus os chamar. Então a promessa não é para uma pessoa, a promessa não é só para uma família, a promessa não é só para uma nação, mas é para todas as famílias da terra. Em todo o Antigo Testamento, Deus tem a intenção de manifestar ao mundo quem Ele é. No Novo Testamento, muitas vezes, ou melhor, Deus sempre usou a sua igreja para ser uma agência missionária. Na igreja de Deus, Ele reuniu pessoas de todas as tribos
línguas e nações que se tornassem um só povo através de Jesus Cristo. Efésios 2, versículos 14 a 16, porque ele é a nossa paz, no qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Jesus estabeleceu a pregação do Evangelho e a inclusão de novos convertidos no seu corpo, que é a igreja, como método suficiente para realizar o discipulado. Jesus estabeleceu também as bases de sua igreja, escolhendo os 12 apóstolos para que estivesse sempre com ele, dando-lhes um sentido de missão. Marcos capítulo 3, versículo 14, então designou 12 para estar com ele e para os enviar a pregar o Evangelho. Na grande comissão, Jesus atribuiu à igreja a tarefa de anunciar as boas novas de salvação a todas as pessoas do mundo. A grande comissão lá em Mateus capítulo 28, do 18 ao 29, que diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se em toda a história Deus demonstrou que o seu plano é que todos os habitantes da terra o reconheçam como Deus, é fácil concluir que o mesmo plano continua resoluto para as igrejas de hoje. Cada igreja tem a responsabilidade de realizar a obra missionária. Jesus ensinou também aos seus seguidores a que servissem, adorassem e vivessem em comunhão. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Aqui, no caso de quando os discípulos o chamam de mestre e Senhor, eles estão adorando a Jesus Cristo com a sua proclamação. Marcos capítulo 3, versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. Para estarem com ele, aí está a comunhão. Quando Jesus ensinou os seguidores para que servissem, adorassem e tivessem comunhão. Que nós temos comunhão no Evangelho de Marcos. Temos a adoração no capítulo 13 de João. E nós temos novamente a comunhão, lá no texto de Mateus, quando ele institui a ceia, ele diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. É a comunhão dele com a sua igreja. A seguir tomou o cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus deu o fundamento e a comissão. Veja bem que ele deu o fundamento na sua própria pessoa. Jesus deu o fundamento e a comissão para a sua igreja. Ela deveria ser edificada sobre a sua própria pessoa. 1 Coríntios 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi exposto, que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Efésios 2,
versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental, ou seja, a pedra principal da esquina, sendo ele mesmo a pedra angular. Foi concedido à igreja as chaves do reino, isto é, a capacidade de abrir o acesso a Deus por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mateus 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então veja bem, o ligar aqui não é o poder que Deus deu, que Jesus deu para Pedro, de dar as chaves para ele abrir o reino de Deus e fechar o reino de Deus, mas através da pregação da palavra, da fiel pregação, é que as pessoas têm o reino de Deus aberto para entrar ou não entrar, porque aquele que ouve a palavra de Deus e não aceita, ele vê a porta aberta, pode até enxergar a porta aberta, pode chegar até perto da porta, mas não entrar. Jesus lhes mandou que permanecessem unidos e encarregou a Pedro de manter a unidade das suas ovelhas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 29. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. O permanecer aqui é no sentido de estar unidos. Permanecei unidos na cidade, não à face da cidade, continue em comunhão. Revestido de poder, poder do Espírito Santo. A conclusão, o cumprimento dessa profecia está lá no livro de Joel, no capítulo 2, quando no dia de Pentecostes ele derrama o Espírito sobre a sua igreja. Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Existe um comentário que fala sobre este versículo, sobre estes versículos aqui. Primeira vez, segunda vez e terceira vez. Quando Jesus pergunta: Simão, amas-me? Jesus está referindo um amor especial, no caso o amor ágape, que ele pergunta, mais do que esses outros aqui me amam com o amor filéu, com o amor simples, o amor comum, você me ama com o amor principal? Ele responde para o Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo, no sentido filial. Eu não tenho, como se ele estivesse dizendo, eu não tenho a capacidade de amá-lo mais do que os outros no sentido ágape, mas eu tenho a capacidade de te amar, eu amo realmente, mas no amor simples, no amor humano, no amor filéu. Versículo 16, ele diz, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Novamente ele torna a citar o amor ágape, o amor mais do que dos outros discípulos, o amor principal, o amor especial. Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu amo dentro da minha capacidade. Eu não tenho capacidade de amá-lo mais do que os outros com amor ágape. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele pergunta novamente com amor especial. A palavra, no grego lá, ele usa a palavra, o amor especial. Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor,
Isso ele respondeu, inclusive, com choro, com lágrimas, com sentimento derramado diante de Jesus. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor, sendo Deus, o Senhor tendo esse amor ágape, o Senhor me questiona, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Os dons e ministérios operavam de forma harmoniosa, onde todos podiam partilhar entre si para o desenvolvimento do serviço no corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, do versículo 11 a 12, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação no corpo de Cristo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Qual a finalidade, qual o objetivo de Jesus ter dado para a igreja desempenhar o serviço? Para a edificação no corpo de Cristo, a edificação da igreja, o corpo de Cristo é a igreja. A igreja primitiva utilizou o método de estabelecer igrejas para propagar o evangelho e para discipular pessoas. Atos capítulo 2, 42, nós já lemos, mas vai até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Que nós vemos a perseverança, a comunhão que eles tinham na doutrina, com o temor do Senhor, e eram operados prodígios e milagres pelos apóstolos através da união que eles tinham, tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Portanto, o serviço apostólico incluía 2 elementos: a propagação do evangelho e a fundação de igrejas. 2 elementos, 2 funções que a igreja tinha para fazer: propagar o evangelho e formar igrejas. Atos no capítulo 14, do verso 21 ao 23, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio. É naquele episódio que Paulo é perseguido e quando ele chega em Derbe, a perseguição é acirrada e ele foge para Listra e para Icônio e vai até Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Estas são algumas características constantes da igreja primitiva que têm influência direta sobre o resultado de suas estratégias. Esse foi o primeiro ponto. Se alguém quiser fazer um comentário, senão nós vamos entrar no segundo ponto. Se alguém quiser usar a palavra, está à vontade. Então vamos para o segundo ponto, é a forma. A igreja durante o primeiro século foram se multiplicando de forma espontânea. Cada crente ia pelo mundo levando a palavra e fazendo discípulo aos que estavam ao seu redor, fundando uma nova igreja no lugar onde se fixasse. As igrejas nasciam como consequência da pregação de uma mensagem simples:
o Evangelho. No passado, o Evangelho crescia de forma vertiginosa à medida que mais ataques eram praticados. As perseguições só serviram para avivar e fortalecer a expansão do Evangelho. Atos capítulo 11, versículo 19 a 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso era o medo que eles tinham de falar abertamente, e a perseguição já estava acirrada, então poderia piorar ainda mais. Então eles anunciavam a palavra somente aos judeus. Mas alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. No comentário seguinte, nós temos 2.1, a forma de evangelizar. Na atividade do apóstolo Paulo como plantador de igrejas, nós encontramos a combinação de teologia com a visão missionária. A forma de evangelizar que o apóstolo Paulo usava, como ele fez e escreveu, deve servir como nosso referencial, e não teorias modernas baseadas no pragmatismo. Pragmatismo considera o valor prático como verdade absoluta. É uma filosofia baseada em ideias fúteis do Charles Sanders e William James, no século XVI, que eles vinham com essa ideia de pragmatismo, que era uma forma de doutrina. Não interessa a doutrina em que está fundamentada, se ela tem fama, se ela tem êxito, se ela faz sucesso, então não importa a forma, não interessa a forma de que está fundamentada. O importante é o sucesso, o importante é a fama. Isso é a ideia errônea desses dois malucos que tinham essa ideia de pragmática. Poucos anos após a morte do apóstolo Paulo, o Império Romano reconhecia o cristianismo como um fenômeno. Por isso, o cristianismo foi adotado como religião oficial do Império. Nós falamos isso aqui, acho que na penúltima lição, que o cristianismo foi adotado no Império Romano através de Constantino, no terceiro século, já no final do terceiro século, próximo do ano 300, quando o pai dele, não me lembro do nome do pai dele, faleceu, e ele assumiu o império, e ele decretou que o cristianismo estava liberado, que era uma religião oficial de todo o Império Romano. 2.2, começo dos últimos dias. Isso aqui é a visão do apóstolo Paulo. O começo, ele achava que com a vinda de Cristo e a ascensão de Cristo, e a promessa dele de voltar, o retorno de Jesus Cristo seria iminente. Então é o começo dos últimos dias. Depois de 10 anos plantando igrejas, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, onde não havia mais campo de atividade naquelas regiões. O apóstolo Paulo foi para Roma preso, depois lá ele teve uma certa liberdade de morar na sua própria casa e pregava o evangelho, mas chegou um momento de que não tinha mais campo naquelas regiões. Então o apóstolo Paulo vai para outros lugares. Romanos 15, 23 e 24. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando de viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutar um pouco da vossa companhia. Então o apóstolo Paulo, não tendo mais campo em Roma, ele procura ir para a Espanha para anunciar o evangelho lá.
Paulo, logo após a sua conversão, ele saía plantando igrejas por onde quer que passava, mesmo com as implacáveis perseguições que sofria. Ele era motivado por suas convicções teológicas. Sua ação missionária era resultado das suas convicções. Ele estava convicto de que os últimos dias haviam chegado e ele tinha pressa de anunciar o Evangelho. Então, com perseguição ou sem perseguição, ele estava disposto a anunciar o Evangelho da salvação. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 11. Estas coisas vos sobreveio como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então ele achava que eram os últimos dias, chegou o final, o Evangelho tem que ser anunciado a todas as nações, e havia muitas nações que não tinham ouvido o Evangelho, e ele acelerava o trabalho de missões para anunciar o Evangelho da salvação. A primeira convicção era que ele estava persuadido de que a sua escatologia, que a escatologia era chegada, e que a plenitude dos tempos já havia se consumado com a vinda do Filho de Deus. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Efésios 1, versículos 9 e 10. Segundo o seu beneplácito a vista me trai, perdão, irmãos. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Desvendando, essa palavra aqui tem o sentido de esclarecendo, de aclarando-nos o mistério que propusera em Cristo, na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é a conclusão dos planos eternos de Deus. Então ele achava que esse tempo estava realmente já concluído e que Jesus voltaria em breve. A segunda convicção era que as antigas promessas de Deus encontravam caracterização histórica na igreja de Cristo. Paulo fala da igreja como sendo o corpo de Cristo, a plenitude de Cristo, a habitação corporal de Cristo. Efésios 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Plenitude, a totalidade. Jesus Cristo preenche a totalidade de todas as coisas na sua própria pessoa. Terceiro ponto da lição. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o segundo ponto? Está aberto para algum comentário. Ninguém querendo fazer uso da palavra, vamos para o terceiro ponto. Estratégias para dinamizar o crescimento da igreja. Foi tamanha a força do cristianismo na igreja primitiva que muito cedo, ainda na época apostólica, os crentes foram conhecidos como os que têm transtornado o mundo. Está lá em Atos capítulo 17, do versículo 5 e 6 e depois do versículo 8. Do 5 ao 6, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, juntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Versículo 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Quando eles ouviram as palavras
das autoridades, dizendo que estes homens têm transtornado o mundo e chegaram aqui, eles entraram em pânico. Falou assim, opa, a coisa agora vai alarmar aqui também. Então eles ficaram agitadíssimos, ficaram agitados ao ouvirem essas palavras. Em nenhum momento da história, a igreja apresentou outro método evangelístico tão eficaz como o método missionário da igreja primitiva. Ela resistiu a inúmeras perseguições e alcançou diversas pessoas dos mais diferentes lugares. Isso só pôde ser realidade porque a igreja primitiva via a obra missionária como sua prioridade. Os primeiros cristãos tinham um profundo amor pelas almas perdidas. Suas vidas eram dirigidas inteiramente pelo Espírito Santo. Além disso, cada cristão era uma testemunha em potencial por onde quer que passava e falava de Jesus a todo momento, em todos os lugares em que passavam. Toda e qualquer organização em crescimento tem os seus problemas estruturais. Por isso, as novas igrejas tinham sua unidade com as demais igrejas para corrigir as suas faltas, para corrigir os seus desvios. Na penúltima lição, nós vimos aqui os problemas estruturais da igreja, quando eles elegeram os 7 diáconos lá para serviço, dizendo que não era possível, os apóstolos dizendo que não era possível eles assumirem o trabalho de distribuição diária que era feito entre o povo, mas que eles iam eleger pessoas idôneas e eles cuidariam apenas da pregação da palavra e da oração. Efésios 6, versículo 21. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Isso aqui é o Paulo falando com relação à ida de Tíquico na frente para dizer tudo o que ele estava fazendo, e ele seria a pessoa ideal para anunciar àquela igreja o serviço que ele fazia. Atos no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, e também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Quando ele foi na casa de Simão para ouvir aquele convite que ele fez para vir para a sua casa e anunciar a palavra que ele tinha para falar. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme as prescrevi. Aqui as igrejas em crescimento tinham os desvios, e o apóstolo Paulo deixou Tito em Creta para organizar igrejas e ver os assuntos polêmicos para resolver. E ali ele constituía, e era para ele constituir presbíteros para resolver os problemas da igreja local. Paulo estava movido pela urgência de que o reino de Deus havia chegado e que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações, como o Senhor Jesus havia determinado, conforme registro em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isto aconteceu de forma ordenada, tal como o Senhor Jesus havia falado, começando em Jerusalém, depois Samaria, e a seguir pela Judéia e até os confins da terra. Vejam a ordem sequencial. Atos 1, depois Atos 8, depois Atos 9. Atos 1, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 8,
ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Atos 9. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então nós vemos aqui a ordem que Jesus determinou: Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Atos 14. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, na cidade de Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Alguém quer comentar o terceiro ponto? Se ninguém quer usar da palavra, então vamos para o encerramento. Conclusão, nós estamos em cima da hora. Conclusão. A tarefa principal e intransferível da igreja é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e reunir os crentes em igrejas locais. Não se deve negligenciar isso, pois é o objetivo central da igreja. A igreja viveu os seus grandes momentos e as suas revoluções salutares toda vez que esse método de proclamar o Evangelho, organizar novas igrejas com os novos convertidos, foi adotado e praticado pela igreja primitiva. Não cumprir esta tarefa é desobediência a Deus e falta de amor aos perdidos. Esse trabalho realizado pelo cristão tem consequências eternas, tanto para quem realiza como para quem recebe o Evangelho. Precisamos entender que não se consegue proclamar o Evangelho de Jesus Cristo sem ser inteiramente de Cristo. Portanto, começaremos a fazer missões à medida que formos santos perante o Senhor. O retorno de Jesus para buscar a sua igreja é outra motivação bíblica para fazermos missões. 2 Pedro 3,12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pois o fim da história não concretizará sem que primeiro o evangelho do reino seja pregado por todo o mundo em testemunho a todas as nações. Evangelho de Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer a um homem obediente a Ele. Amém.